Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. As religiões ao redor do mundo têm desempenhado um papel central na formação do imaginário humano, permeando a cultura, a arte, a filosofia e a identidade coletiva. O imaginário religioso transcende fronteiras geográficas e temporais, inspirando narrativas mitológicas, símbolos sagrados e rituais ancestrais que refletem as aspirações e os medos da humanidade. Essas representações simbólicas e imaginárias não apenas moldam as práticas religiosas, mas também influenciam as visões de mundo, os valores morais e as interações sociais das comunidades que as professam. Entender o poder e a complexidade do imaginário religioso é essencial para uma compreensão profunda da diversidade cultural e espiritual da humanidade. Religiões e imaginário. Eis o título do episódio 172 do podcast Papo no Auge. Comigo, o professor doutor Carlos André Cavalcante, da Universidade Federal da Paraíba, um dos fundadores da área de Ciências das Religiões na Universidade Paraibana, onde está lotado atualmente. O professor Carlos André leciona e publica em Ciências das Religiões, História das Religiões, Teoria do Imaginário, Sistemas Simbólicos e Arquetipais, Cuidado Espiritual e Ensino Religioso. É líder do grupo Videlicet Religiões, de Estudos em História, Diversidade e Imaginário, no qual também atuam grupos de leituras, o Officium, de História da Inquisição, das Religiões e do Sagrado, e o Azote, de Estudos sobre Esoterismo Ocidental. É pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiás, foi membro fundador do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, e das seguintes ONGs: SOTER, ABHR e AMPU. Professor Carlos André, que prazer tê-lo aqui no Papo no Auge. De pronto, eu lhe agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Como primeiras perguntas, professor, perguntas de praxe que eu faço aqui: como e quando surgiu o seu interesse pela docência, pela pesquisa, pela história, pelas religiões? Saulo, o prazer é meu estar aqui, estar junto com a comunidade deste canal. É enorme satisfação de poder contribuir. Acredito que nós dois, como servidores públicos federais, sabemos o quanto é importante o serviço público devolver para a sociedade aquilo que recebemos dela. Então, a universidade não pode ficar calada dentro de si. Ela fala para si, claro que fala. Precisa fazer a ciência avançar, discuti-la, os novos paradigmas da ciência, mas ao mesmo tempo tem que falar para a sociedade. Se você não fala para a sociedade, a própria sociedade vai lhe questionar, e o que nós fazemos é para a sociedade. Então, eu vou contar um pouquinho da história. Então, o meu interesse surgiu na minha formação lá no ensino médio, segundo grau à época. Surgiu da seguinte forma: eu tinha excelentes professores de história no Colégio de São Bento de Olinda. Professora Fernanda Barbosa, professor Rubem Franca, um nome na historiografia do Recife. E esses professores colocaram questões sobre a religião, sobre a crença, sobre ideologia, sobre adesões. Particularmente o professor Rubem Franca fez perguntas e, brincando, ele também foi ator, né, por um tempo, ele colocava a mão assim e dizia: olha, que ninguém nos ouça, mas a igreja, nós estávamos dentro do Colégio de São Bento, a igreja já teve uma inquisição, etc. Foi nesse tema Inquisição, que está na minha tese de doutorado, que eu fiz a ousadia de perguntar ao abade, que era presente nas turmas, não é?
que tema era esse, para onde ia, e o abade, de uma maneira muito educada, muito fraterna, disse que não era um tema para a juventude. Isso é uma frase que, olha, você dizer que não é um tema, abre a curiosidade. Eu comecei pela biblioteca do colégio e fui me expandindo, é claro, num misto de conhecimento e uma certa decepção com a própria igreja, porque se sabia de uma igreja cristã que ao longo do tempo evoluiu na pregação, etc. e tal, e de repente você fica sabendo pela história que não. Então, esse foi o primeiro enlace meu com a história das religiões. Já começou, portanto, a partir do estudo da intolerância religiosa. E, por tabela, eu fui chegando à diversidade religiosa, que é um conceito dos direitos humanos. Esse processo culminou com minhas leituras, meus estudos, na opção de fazer história. Ali, por uma questão dos astros, eu tive a oportunidade de estudar a história da religião com o professor Robson Cavalcante, que no curso de história não lecionava, mas que convidava os alunos interessados em religião de qualquer curso para ler um certo Eliade. Então, lendo Messias Eliade, eu iniciei o estudo mais avantajado, né, mais acadêmico mesmo, e resolvi seguir esse caminho. Surgiu, então, a intenção de desenvolver os estudos das religiões num curso específico, numa área específica, até que tivemos a oportunidade, junto com dois colegas, professor Severino Celestino, professora Neide Miele, depois da nossa fundação aqui, temos Sergipe e Alagoas, com a área também, e com certeza ajudamos outras universidades, inclusive no Sul, a começarem a oferecer, a Universidade de Santa Maria, por exemplo, Ciência das Religiões. Então, esse é o trajeto, dizendo assim, com pouco tempo, e agradeço aí pela sua pergunta, porque isso ajuda a nortear mesmo o jovem que se interessar por seguir esse caminho. É um bom caminho, é um caminho inovador, transformador da sociedade, voltado para o direito e a vida. Pois é, eu sempre faço essa pergunta, porque por trás do cientista, por trás do professor, sempre tem as escolhas, sempre tem uma história, né, que baliza a escolha. Então, é importante a gente saber, né, qual foi a motivação do professor, do cientista, de estudar aquilo que ele estuda, né? Então, assim, por isso que eu faço sempre essas perguntas, professor, iniciais, até pra gente quebrar o gelo também, sabe? Tá bom, com certeza. Muito bem. Muito bem, professor. Agora, sim, adentrando a nossa pauta, é um tema que muito me interessa, sou muito curioso sobre isso, né? Embora eu não professe religião alguma, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre esses temas. E aí eu lhe pergunto, para que servem as religiões e por que elas definem a mentalidade média das pessoas? Isso, inclusive, foi uma frase sua num texto seu, né? Por quê? E de que forma elas dominam o nosso imaginário? Por que a gente cultua tantos mitos? A religião faz parte do imaginário e é, para a maior parte do tempo da história, o núcleo do imaginário social e também do imaginário profundo, o imaginário que na antropologia estuda o mito num sentido profundo de formação das sociedades em mitologemas que acabam revertendo-se em história. Então, há um imaginário da alma que é de acesso possível através da teoria do imaginário de Gilbert Durand, que eu adoto, e há um imaginário social que teve por muito tempo centralizado nas religiões. Basicamente, a religião tem um papel, e aí eu falo a partir das estruturas antropológicas do imaginário, teve um papel de oferecer abrigo à maior angústia humana, que é a percepção da morte. O ser humano sabe que vai morrer. O ser humano sabe que é finito. Até onde nós sabemos, nós somos o ser ciente mais próximo, mais desenvolvido nessa consciência. Não significa que não existam outras criaturas ou outros animais que também façam uma espécie de luto, famoso, por exemplo, o luto do elefante, não é? Junto ao outro que faleceu, mas nós temos um vazio na alma colocado na nossa própria configuração socio-psicobiológica ou psicossocial biológica. Essa configuração une a história
com as ciências biológicas, as ciências da saúde até. Aí você precisa, eu digo todos nós, né? Nós precisamos observar a religião nesse fenômeno profundo, que alguns dizem assim, mas isso é só uma muleta. É uma muleta, e sem essa muleta? Então essa muleta faz sustentar o Sapiens, ela é terapêutica. Agora, a religião transformada em instituição, vem os interesses clericais, vem as guerras. Eu tenho um artigo que está sendo publicado hoje exatamente sobre guerra, religião e alienação. E aí, nas instituições humanas, é o humano demasiado humano. Se de um lado é a profundidade do fenômeno religioso na alma, na dor e no vazio humano, de outro lado são interesses sociais, históricos, muito bem definidos por clérigos que querem exercer o poder. E por que não seria? Qualquer agrupamento social é assim. Não há grupo social que não tenha interesses a realizar. Isso não deve ser confundido com o fenômeno religioso em si, na fé ardente que vai no coração de um fiel que senta-se em um templo ou fica em pé em um templo, dependendo da religião, e faz a sua oração a partir do seu coração, a partir da sua alma. Não confundir não significa deixar de fora, não é? A história tem que ser levada em conta, e aí as religiões são muito polêmicas quando se olha para a história. É preciso levar em conta a história, certamente, professor, certamente. E aí eu pergunto, professor, como é que o imaginário religioso, o senhor falou em diversidade, falou em tolerância, né? Como é que o imaginário religioso ele pode ser usado para promover coesão social, democracia religiosa, ou para justificar, como o senhor bem falou aí, conflitos, exclusões e intolerância, hein? Pois é, esse é um tema extraordinário, inclusive nos dias de hoje, atualíssimo, né? Nós estamos vendo aí em muitas nações do planeta, inclusive na nossa, uma mistura perigosa entre religião e extremismo. Essa mistura pode gerar muitas complicações para a vida social, porque a religião, junto com o extremismo, e no caso o extremismo de direita, né, tanto ocorrendo no Brasil, como vimos no governo anterior, quanto em outras nações, como a Polônia, com um regime católico exacerbado, aqui mais próximo do mundo evangélico, mas também com a presença católica. Esse fundamentalismo ele faz um mal imenso à democracia, porque ele julga que deve governar o mundo a partir da religião. E a religião não se aplica à vida social desta forma, não é espelho de um livro revelado ou de uma palavra metafísica. A religião não tem esse consentimento social para ser a única forma de sociabilidade. Como fazer isso mudar? Aí é a ponte entre o fenômeno religioso e a ação clerical e a ação dos fiéis também. Ou seja, todas as religiões monoteístas, por exemplo, as religiões de livro revelado, todas elas possuem o amor como centro da sua intensidade fenomenológica, sua intensidade mítica. Para onde vai esse amor quando se apoia a tortura, se apoia a misoginia, se apoia o combate aos LGBTQIA+? Para onde vai esse amor? Não se dá nenhuma chance para a igualdade social, não se apoia os pobres. Que cristão é esse, no caso do cristianismo? Que cristão é esse? Como pode ser cristão? Jesus pregou o contrário de tudo isso. Então, essa dissonância cognitiva tem que ser combatida, eu penso, no campo da consciência. Ao mesmo tempo que a gente demonstra o imaginário e o entrelaçamento mítico dessas religiões, que tem muitas proximidades. Eu cito o amor, que é um conceito pouco usado na academia, mas existe conceituação para isso. Eu cito o amor porque é aquele mais amplo, né? Mas há muitas outras características míticas que estão presentes nessas religiões. Então, que tal fazer delas a realidade objetiva das ações sociais? O ponto central é que as religiões têm que desenvolver uma maior autocrítica e apresentar aos seus fiéis e os fiéis aos próprios clérigos uma pertinência, uma atitude consequente que tenha realmente pertencimento entre aquilo que fundou a religião e aquilo que ela é
socialmente. Eu acho que há esperança, mas essa esperança é neste sentido de construir conjuntamente uma religião que atue na sociedade a partir daquilo que ela prega fundamentalmente. Muito bom, professor. Palavra abalizadíssima, professor. Obrigado por essas palavras. Fico muito grato mais uma vez, professor. Hoje se fala tanto em inteligência artificial, né? E a minha próxima pergunta ela tem muito a ver com isso, né? Com propagação em massa de mensagem religiosa. Como as mudanças sociais e tecnológicas contemporâneas estão influenciando a evolução do imaginário religioso, deuses e suas simbologias, inteligências artificiais e mídias sociais, professor. Isso tudo dá match? Rapaz, dá. É uma circunstância muito especial essa que temos agora. Porque fazendo as perguntas certas, você transforma a religião em um instrumento de poder muito forte a partir da IA. Então, a inteligência artificial pode ter, inclusive, um papel muito positivo, um papel muito construtivo, mas, como toda tecnologia, ela pode ser usada de uma forma diferente. Onde é que eu tenho visto observando a partir da diversidade religiosa, a maior dificuldade na relação entre IA e religião? É na proliferação de discursos iguais, semelhantes, similares, dentro da intolerância religiosa. Então, a fake news faz um uso espetacular da IA e as pessoas passam a acreditar em coisas tremendas, desde votar a partir da declaração de um ditador morto há 17 anos, como aconteceu agora na Indonésia, que a eleição foi marcada pela inteligência artificial, com a vitória de um ex-ministro da ditadura, até transformar em religião, em fé e em igreja as ideias mais absurdas. Então, o desafio na IA me parece um desafio ético. E nesse momento, aquilo que as igrejas estão fazendo em relação ao tema é algo ainda muito superficial. Agora vamos ter o congresso da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que foi fundada na ditadura, quando a ditadura militar começou a atacar teólogos progressistas. E lá estará uma palestra minha e do irmão Marcelo Barros, muito conhecido, que trata exatamente dessa relação com a inteligência artificial. A forma de observar a inteligência artificial não pode ser demonizá-la. Não pode ser demonizá-la. A inteligência artificial tem muita coisa positiva, mas a necessidade do clero se expressar a respeito disso é urgente. As crenças estão ficando fluidas, frouxas. Há uma desconexão do sistema simbólico das religiões. E as pessoas acabam aderindo a uma religião pensando que é uma coisa quando é outra. A IA está aprofundando isso. E no campo do ensino, a IA se transformou num desafio para o professor. Por exemplo, eu faço avaliações agora com papel pautado para a pessoa escrever, porque as pessoas estão deixando de escrever. As pessoas estão deixando de pensar. As pessoas estão com tanta dificuldade que há quem diga: professor, a mão dói, eu não escrevo há muito tempo. Ou então recebe papel pautado e diz: há muito tempo que eu não via isso. Então, como vai ser? Uma vida acadêmica onde não se escreve? É preciso escrever, até porque as conexões cerebrais da escrita manual são outras e são importantes na nossa cultura. Então, a IA é realmente um desafio para as religiões e para quem estuda a ciência das religiões. Muito massa. O papel é uma tecnologia quase obsoleta, né? Exato. E, no entanto, está voltando, veja, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, ele está voltando às escolas, porque os professores estão percebendo que o uso exclusivo da eletrônica dá problemas de rendimento escolar. Então, que a eletrônica permaneça, mas que haja espaço para a escrita, pois ela tem uma função diferente na cognição. Equilibrar as coisas. O entusiasmo com a eletrônica vai diminuindo um pouco e a gente vai vendo que tem que fazer o caminho do meio, né? Sim, certamente, professor. Vamos falar sobre arquétipo, né? Vamos. E mitos também, né? Quais são os arquétipos e os mitos presentes ainda, professor? Já que o senhor falou que as crenças estão fluidas, né? No imaginário religioso
que continuam a ressoar na cultura contemporânea? E qual é o papel das instituições religiosas na preservação e na transmissão desse imaginário ao longo do tempo? Será que Deus está morto, professor? Opa! Olha, Saulo, eu gostei muito do ainda. Nós vivemos uma era que Max Weber denominou de desencantamento do mundo. Hoje, alguns weberianos preferem desmagificação do mundo. Eu uso desencantamento, que me parece uma palavra mais pertinente. O Ocidente, não é? Isso não se aplica ao Oriente, o Ocidente foi transformando-se em um conjunto de sociedades secularizadas. Esse processo de secularização e racionalização do Ocidente inicia-se já na Idade Média, no século XIII, com uma reforma um tanto esquecida, mas ela vai se desenvolvendo, uma onda vai crescendo, até que no século XVIII, com muitos processos no meio, claro, entre esses dois intervalos, no século XVIII se tem aí sim uma consolidação do chamado iluminismo, Aufklärung, ou seja, a iluminação, aquilo que deve trazer a razão com a luz, nada mais ocidental, né? A luz como salvífica, a luz como filosófica, como conhecimento, como razão, como libertação. E não deixa de ser. Teve um papel extraordinário, por exemplo, ao deter os excessos do clero, que muitas vezes eram cruéis, ao deter os excessos da censura clerical, ao deter o empoderamento das igrejas contra a ciência. Então, isso é um papel extraordinário. Mas em todo remédio tem umas contraindicações, né? A contraindicação é o esvaziamento do mundo você chamou certo, inclusive, pela morte de Deus. Por que a morte de Deus? Eu não estou dizendo que acho bom que Deus morreu, não é isso. Mas constatando socialmente que Deus se tornou uma grande discussão filosófica e no século XIX, século seguinte, portanto, transformou-se também numa polêmica internacional, com a participação até de brasileiros. Pedro Américo, o pintor paraibano, muito famoso pela sua arte, foi também doutor em teologia e escreveu na defesa da natureza teísta de Jesus. Recebeu até um título de Roma, da Igreja Católica, porque defendeu a natureza teísta de Jesus. Essa polêmica do século XIX ainda está em nós. Eu costumo dizer que o 800 não acabou. Nós estamos debatendo isso até agora, a famosa relação entre razão e fé. Essa relação existe e muitas vezes é conflituosa, ninguém nega isso. Mas aquilo que haveria de profundo, ou seja, os mitos profundos, os arquétipos profundos, não deixam de existir. Você pode colocar tudo em dúvida, mas é preciso também levar em conta que o próprio iluminismo é composto de mitos, arquétipos, de shemes, que dão ao iluminismo essa vibração e essa presença histórica. O imaginário, sem querer exagerar, mas dando aquilo que é a postura de Gilbert Dian e dos que atuam no imaginário, o imaginário está presente em todas as concepções. O imaginário é terapêutico. Sem o imaginário, o Sapiens não se sustenta. Novamente, por quê? Porque o imaginário é uma vacina para a angústia diante da finitude da vida. A vida só é possível com a imaginação. É preciso sonhar quando se dorme, é preciso objetivar um mundo melhor, acreditar numa motivação para a vida, e tudo isso é imaginação. O tempo é uma imaginação. Fora o lapso residual que acaba de passar quando eu terminar qualquer uma dessas palavras, nenhum outro tempo é, digamos, entre aspas, real. Tempo passado, eu não estou nele. Tempo futuro, nós também não estamos nele. Nós vivemos um lapso. Esse lapso é uma angústia profunda. Então, a narrativa mítica vem da sustentação. Pode ser através de uma filosofia de vida que não tenha nenhuma presença de Deus, e pode ser através da religião. É normalmente através da religião e permanece sendo através da religião. Até mesmo na guerra. Observe agora nessas duas guerras, uma não é bem uma guerra, né? É uma ação violenta do Estado de Israel numa resposta desproporcional a um ato anterior, e ali o discurso político, que não implica na adesão dos governantes,
leva em conta a religião. Na Ucrânia, tanto a Ucrânia quanto a Rússia usam a ortodoxia católica, se dizendo parte de um projeto de Deus por causa da guerra. Os clérigos dos dois lados batizam os tanques de guerra, os canhões, os seres humanos. Então, essa circunstância de alienação da religião às vezes nos confunde, né? Porque aí a religião está sendo usada para alienar as pessoas. Às vezes nos confunde. Independentemente disso, o papel profundo permanece. É por isso que quem resolve mentir dizendo que o seu motivo é religioso, ao invés de admitir que seu motivo é geopolítico, ao invés de admitir que seu motivo é de exercício do poder humano no tempo do homem e não no tempo de Deus, essas pessoas que mentem conseguem muita adesão porque vão nessa adesão profunda que é analética, Saulo, é anterior à dialética da vida, é anterior à dialética da história. Vem com o ser, vem com o sapiens. E aí alguns conceitos importantes, como o de inconsciente coletivo, de Jung, nos ajudam a perceber esse mistério. Nós não sabemos de onde vem, mas Jung foi suficientemente honesto, cientificamente, para admitir ilações e presenças míticas de sociedades até desaparecidas ou que existem em outros continentes em pacientes dele. Ele trabalhou, não podemos esquecer, em sanatórios. Então, como essa ilação acontece? Como é que um trabalhador de nível médio na Europa dança uma dança que só é encontrada nos povos originários da Austrália, da Nova Zelândia? Como isso acontece? Para Jung, não é possível negar o acontecimento e nem é ainda possível determinar como isso ocorre. Mas essa profundidade permanece viva nas sociedades hoje e não desaparecerá. Ela pode deixar de ter o nome de religião. As religiões atuais podem ser substituídas por outras. Crenças outras podem vir, mas não desaparecerá, porque se desaparece, o sapiens, repito, não se sustenta. Sensacional, hein, professor? Sensacional, obrigado. Obrigado a você. Eu quero pegar o gancho de uma das suas últimas falas e já entrar na nossa polêmica, né? Bora lá. Não sei se é uma polêmica, mas assim, a gente vai botar dedo em feridas. No caso do cristianismo, e aí eu pego o contexto Brasil, por que a gente tem visto um levante teocrático da igreja, entendendo teocracia enquanto poder religioso conferido a alguém que representa divindades na terra, capitaneado por setores neopentecostais, né? Quando e como começa esse flerte da igreja, sobretudo as protestantes, pelo extremismo e pela submissão do Estado, porque Malafaias e Bolsonaros ganham eco no imaginário dos menos críticos, professor? Saulo, a pergunta é excelente, porque muita gente se pergunta como esse processo ocorre, por que ele ocorre, como ele ocorreu. E o berço desse processo, que chega ao Brasil muito cedo, o berço desse fundamentalismo de intenção política, está nos Estados Unidos, com um dos descendentes, um dos ramos descendentes do puritanismo que fundou os Estados Unidos. Então, a nação norte-americana ela tem uma fundação em termos religiosos diferente da nossa. E esse braço do cristianismo, a gente costuma dizer que há cristianismos, não há um só, ele é muito complexo. Esse braço do cristianismo adotou a noção de que é preciso governar o mundo. Tem raiz em João Calvino. Calvino indicava a necessidade de governar o mundo e governou Genebra com mão de ferro, inclusive com atos muito semelhantes aos atos inquisitoriais católicos. Pode até se dizer que, em termos de processo histórico, são inquisições. E aí criou-se todo um pensamento que também Weber analisa, a famosa análise dele, né, entre economia capitalista e religião cristã. Eu penso que aí está o ponto em que nasce essa nova forma de presença do cristianismo nos estados. Ah, mas o cristianismo antes já dominava os reis absolutos. Sim, mas por outro caminho. Em termos teológicos, por outro caminho. Esse caminho que admite que o crescimento na sociedade, o próprio sucesso do ser humano na sociedade, depende da religião,
e depende até mesmo de uma predestinação, imagine. Ou seja, o indivíduo seria predestinado para ter o sucesso na sociedade como graça de Deus. Naquela época, o sucesso deveria ser acompanhado do que eles chamam de frugalidade, ou seja, você tem o sucesso, mas não faz disso um luxo na vida, porque tudo pertence a Deus e o capital que se ganha deve ser reinvestido no negócio. Hoje não, né? Hoje o luxo é apresentado, inclusive muito fortemente no neopentecostalismo, como um objetivo, através daquilo que se acostumou dizer teologia da prosperidade, que começa a ser abandonada recentemente pelo simples fato de que o discurso cansa. A teologia da prosperidade promete sucesso e riqueza para todos, e as décadas vão passando, isso não acontece. Então agora uma nova teologia, né, nova aspas, mas nova em termos hegemônicos, dentro do neopentecostalismo e também do fundamentalismo, dos setores fundamentalistas católicos, não são só evangélicos. Essa nova teologia é uma teologia do domínio. Devemos governar o mundo porque temos a palavra de Deus conosco. Esse ponto é que torna o assunto muito complicado, muito difícil, ao ponto da gente ter visto políticas públicas voltadas para preceitos bíblicos, a defesa de que a Constituição seja substituída pela Bíblia. Imagine só, hein? Imagine só. Porque quando se observa a Bíblia como um cânone total e absoluto, quem lê o Velho Testamento sabe que não é coisa pouca, né? Há muita violência ali, há muita estupidez ali, e para um cristão que não siga esse ramo, o Velho Testamento não é uma palavra para ser seguida, é uma citação da origem judaica do cristianismo, por Jesus nasceu judeu, da origem judaica, e aquilo que é palavra de Deus é o Novo Testamento, é o Jesus do amor. Por isso, inclusive, também, aí um ponto importante para a conjuntura política e guerreira atual, o apoio a Israel por parte do neopentecostalismo e do fundamentalismo, dos setores fundamentalistas católicos, porque eles se identificam mais com o judaísmo do que com Jesus em si. Citam mais o próprio demônio do que Jesus. Isso está nas estatísticas dos colegas que estudam esse assunto. É interessante notar, no entanto, só para encerrar, pode procurar no YouTube as pessoas que decidem pregar o evangelho em Israel. Colocam um microfone na lapela, botam uma caixinha de som e começa a pregar o cristianismo em Israel. Olha, a coisa mais leve que acontece é um grupo de cidadãos israelenses dizendo cala a boca. É a coisa mais leve. Até o sujeito, o israelense, que não aguenta e pega um porrete de madeira na direção da moça que tá pregando, e ele é contido por um soldado israelense, senão teria feito um crime. Então, em Israel não há nenhuma adesão ao cristianismo, ou pelo menos existem alguns cristãos, mas são poucos. Essa confusão de pensamento religioso, essa imbricação de coisas que não constelam, para usar o termo de Durkheim, esses imaginários não constelam, não fazem parte da mesma constelação simbólica, penso eu, é de interesse político, é de exercício de poder, é uma manipulação que inclusive pode transformar o cristianismo em uma outra coisa, ou mesmo levar o cristianismo a uma espécie de seca espiritual. Outras religiões já passaram por isso e desapareceram. Podemos estar diante de um processo histórico que indica que o cristianismo vai diluir. Na Europa ele já está diluído, né? Na Europa, a situação na Europa, o islamismo é que cresce. Então, amadureceu lá o processo de desencantamento. Pode acontecer de amadurecer aqui também. Também repito, eu não estou dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo, como historiador, observando o processo histórico, que essa é uma tendência que me parece muito forte. Pois é, gostei. Nossa, maravilhoso, professor, maravilhosa a sua fala. É maravilhosa a sua fala. Professor, para a gente fechar aqui essa fala forte, contundente, cheia de balizamento histórico-científico, professor, o senhor afirma que
O debate religioso no Brasil continua muito limitado, né, professor? Por quê? Sim. Olha, a limitação do debate religioso no Brasil está complicando a democracia. No Brasil, a religião é considerada um bem, em princípio. É muito difícil polemizar sobre religião. Às vezes, até dentro das instituições que estudam ciência das religiões e que se dedicam a um ensino religioso secular, um ensino religioso laico, ao contrário de um ensino religioso de pregação religiosa. Até nesse setor é difícil. Quando você diz, olha, a religião precisa ser detida. Detida no sentido não dela ser presa, mas ela precisa de uma barreira. Ela precisa conhecer na República Brasileira que ela tem limites, ela não pode atuar em certos setores. Porque se você abre, a intolerância religiosa governa. E o que está acontecendo no Brasil? Ninguém peita essa situação. O fundamentalismo religioso cresce e nenhum governante quer peitar, nenhum político quer peitar. Eu digo de experiência própria, buscando apoio à diversidade religiosa, pouquíssimos nos escutam. Por quê? Porque tem o voto religioso lá atrás. Tem a adesão do eleitor religioso. Então o medo de perder eleições provoca uma espécie assim de distanciamento, como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Os governos sucessivamente têm olhado e dizem assim, isso aí não vai levar a muita coisa. Ah, vai. Com certeza que vai. Se continuar crescendo desta forma, nós deixaremos de ser uma república laica. A laicidade já entrou na república pela porta dos fundos. O golpe militar que derruba o imperador com apoio dos grandes proprietários de terra é um golpe que se torna defensor da laicidade porque tinha medo do retorno do imperador com apoio da Igreja Católica. O debate firme sobre laicidade só vai acontecer no Brasil nos anos 50, vai ser muito perseguido e vetado pela ditadura militar e volta com a redemocratização, já nos anos 70, vai retornando com resistências, etc., principalmente de setores cristãos à ditadura. E esse retorno é que dá uma certa musculatura para a noção de laicidade e para a diversidade religiosa no país. Mas isso é frágil. Eu penso que um dos grandes momentos que nós podemos ter em ciência das religiões e em história das religiões é o do convencimento, da argumentação diante da sociedade de que religião não é um tema menor e de que religião não é sinônimo de bondade. A religião que salva, a religião que alegra, a religião que abranda a dor e o coração que sofre é a mesma que pode, se deixada livre em termos de instituição religiosa, obrigar, censurar, demitir, oprimir. É essa a realidade. Infelizmente é essa. Se tivéssemos um quadro religioso onde a religião não tivesse esse aspecto, a gente podia dizer, mas ela tem. Às vezes eu até penso, quem está agora me ouvindo, me vendo, pode se sentir ferido com essa observação sobre a religião, mas não há o que fazer, é preciso dizer, a história dói mesmo. A ciência muitas vezes dói no coração do fiel, mas é preciso encarar. E se o fiel tem essa dor, que tal perguntar ao seu padre ou ao seu pastor por que, se for o caso, né, por que ele apoia ou se cala diante de atos de intolerância e de arrogância religiosa. Já passa do tempo das pessoas que se sentem incomodadas com a percepção da história das religiões na real, ou seja, como ela é, com a sua dureza e ao mesmo tempo com a contraface da moeda, que é o caráter salvífico dela. Se a pessoa se sente incomodada, lute dentro da sua igreja, lute dentro da sua religião, faça o clérigo de sua igreja dizer, olha, essa intolerância religiosa que está fazendo isso não é cristianismo. Que tal fazer isso? Mas ninguém reage, nem o clero, nem os governantes. Eu temo que a intolerância religiosa, que já quebrou o portão da casa, já devastou o jardim, que está na porta da sala, passou do terraço, está na porta da sala brigando para dominar a casa toda, eu temo que essa porta não resista e que o país caia, essa é a palavra, caia num período teocrático de intolerância ou fingido, mantendo a democracia, mantendo a laicidade na Constituição, mas com atos de opressão religiosa. Essa é uma luta de todos nós. Professor, é preciso dizer, e hoje foi muito bem dito
né? E chegamos ao fim deste epifânico Papo no Auge. Eu conversei com o professor Dr. Carlos André Cavalcante, docente da Universidade Federal da Paraíba, na pauta Religiões e Imaginário. Professor Carlos, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Eu adorei conhecer o senhor. Eu que agradeço. E claro, preciso dizer aos nossos espectadores virtuais, internautas, que ainda há salvação para o Saulo se ele abandonar esta camisa rubro-negra e vier torcer pelo Santa Cruz do Recife, que está de braços abertos para acolhê-lo, não é? Então, nesse caso, já estamos tratando de uma espécie de religião futebolística. Muito obrigado, viu, Saulo? Um grande abraço para todos e todas que nos acompanham. Valeu, professor. Volto a dizer, meu nome é Saulo, não é Paulo, não fui convertido, hein? Não fui convertido. Opa, tá certo, é isso aí. Cada um é cada um, né? É isso aí. Quem quiser trocar ideia com o senhor, onde achá-lo, professor? Mais uma vez, obrigado, viu? Com certeza no Instagram. Cavalcante.carlosandré sou eu. Pode mandar mensagem, pode buscar o debate. Estamos juntos. Em breve, um canal no YouTube a gente está montando aqui e fico muito feliz de estar participando deste canal e vendo o profissionalismo, a qualidade, a competência de Saulo e da equipe. Parabenizo todos e todas. Valeu demais, professor. Brigadão de verdade. Prazer em conhecê-lo e até a próxima, sem sombra de dúvida. Espero um dia, outra vez, voltar a conversar com o senhor. Obrigado, viu? Obrigado boa noite, boa tarde, bom dia para quem acompanhar esta conversa. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.